Salve, salve, discípulos de Pitágoras. Professor Luciano, aqui nós vamos fazer uma questão sobre grandezas proporcionais. A questão diz o seguinte: 10 máquinas constroem 30 quilômetros de asfalto em 60 dias, trabalhando 8 horas por dia. Determine quantos quilômetros seriam construídos por 8 máquinas durante 45 dias, trabalhando 10 horas por dia. Então, a primeira coisa que a gente nota aí é que essa questão é uma questão de grandezas proporcionais, tá? Então, nós temos aqui algumas grandezas que dependem da outra, né? Uma depende da outra. Então, são grandezas proporcionais. Agora, a gente precisa saber se essas grandezas são diretamente proporcionais, se elas são inversamente proporcionais, de que forma que são essas grandezas, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a análise dessas grandezas, ok? Então, primeiro, vamos identificar quem são essas grandezas, né? Quem são essas grandezas aí? Faltou um i aqui no proporcionais. Ele estava no lugar errado, eu tirei. Agora sim, grandezas proporcionais. Vamos analisar aqui quem são essas grandezas. A primeira grandeza que a gente identifica aí, nesse caso, é a quantidade de máquinas, né? Então, eu tenho aí 8 máquinas, que eu vou colocar aqui, então, a primeira grandeza. Grandeza máquina, número de máquinas, quantidade de máquinas. Máquinas. Beleza. A segunda grandeza é quantidade de quilômetros, né? Aí eu tenho outra grandeza que é a quantidade de dias, quantos dias que foram trabalhados. E outra grandeza é a quantidade de horas por dia, tá? Então essas grandezas estão identificadas aqui, ó. Quantidade de máquinas, quantidade de dias, quantidade de quilômetros, a quantidade de horas por dia. Beleza? Vamos lá. 10 máquinas constroem 30 quilômetros. Então, vou colocar aqui essa quantidade. 10 máquinas constroem 30 quilômetros de asfalto em 60 dias. Em 60 dias. Trabalhando 8 horas por dia. Então, está aqui, 8 horas por dia. Determine quantos quilômetros. Então, como eu quero saber a quantidade de quilômetros, aqui na segunda fila, né? Primeira linha eu coloquei quantidade de máquinas, quantidade de quilômetros, quantidade de dias e quantidade de horas por dia. Na segunda linha, agora eu vou colocar as outras quantidades. Determine quantos quilômetros serão construídos por 8 máquinas, então ao invés de 10 agora são 8 máquinas, durante 45 dias, ao invés de 60 são 45, trabalhando 10 horas por dia. Então ao invés de 8 horas são 10 horas. O que nós vamos fazer? Análise. Nós vamos ver, em relação à quantidade de quilômetros, que é a minha variável, se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. É isso que a gente vai fazer agora, a gente vai analisar. Beleza? Então, eu vou colocar uma seta aqui. O significado dessa seta é só para comparar, tá? É só para comparar. Então, se for proporcional, eu vou colocar a seta no mesmo sentido. Se for inversamente proporcional, eu vou colocar no sentido contrário. Então, eu tenho aqui, ó, quilômetros. Se eu tiver mais máquinas, eu vou fazer mais quilômetros. Se eu tiver menos máquinas, eu vou fazer menos quilômetros. Então, elas são diretamente proporcionais. Essas duas quantidades, essas duas grandezas, na realidade, né, são diretamente proporcionais. Porque se eu aumento a quantidade de máquinas, eu aumento a quantidade de quilômetros. É sempre em relação à grandeza da variável, tá? Análise. Dias. Quanto mais dias, mais quilômetros. Quanto menos dias, menos quilômetros. Então, são diretamente proporcionais também. Beleza? E horas. Quanto mais horas são trabalhadas por dia, mais quilômetros. Quanto menos horas, menos quilômetros. Então também são diretamente proporcionais essas duas grandezas. Pronto. Essa é a análise, tá? E a seta, ela só está indicando que as grandezas são, todas aqui nesse caso, são diretamente proporcionais à quantidade de quilômetros. Beleza? Agora eu vou montar a equação. Bom, em um membro vai ficar a grandeza, né, a razão entre a grandeza que tem a variável, que nesse caso é a grandeza quilômetros, então vai ficar assim, vai ficar 30 sobre x igual. E no outro membro vão ficar as outras grandezas, 10 sobre 8 vezes 60 sobre 45
vezes 8 sobre 10. Pronto, agora é só descobrir o valor do x aqui e nós vamos ter a quantidade de quilômetros que são feitos em 45 dias, trabalhando 10 horas por dia com 8 máquinas. Aqui dá para simplificar um monte de coisa, né? O 10 dividido por 10 é 1, 8 dividido por 8 é 1. 60, a gente consegue simplificar esse 60 com esse 45, tá? Aqui, ó, dá para simplificar o 60 com 30 também. Fica até mais fácil, né? Simplificar o 60 com 30. Porque 60 dividido para 30 igual a 2, tá? Então aqui eu vou ficar, cortei o 30, ficou 1, né, no lugar do 30. Aqui sobrou 2 e aqui embaixo sobrou 45, né? Então agora eu vou multiplicar cruzado, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos, 2x igual a 1 vezes 45, 45. E o x vai ser igual a, esse 2 está multiplicando, 45 dividido por 2. E a metade de 45 é 22,5. 22,5. 22 mais 22 dá 44, meio mais meio dá 1. Essa é a quantidade de quilômetros que são feitos, né, em 45 dias por 8 máquinas, trabalhando 8 horas por dia. Deixa eu colocar aqui a unidade de medida. E aí eu vou colocar aqui a setinha para indicar que são quilômetros. Beleza? É isso aí, valeu pessoal, até a próxima. Tchau.